Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande prazer que eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando sempre que esse trabalho é realizado pela Comissão de Apoio junto à Superintendência na Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, igreja essa presidida pelo nosso pastor Ezequias Soares da Silva. Convido a orar comigo neste momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela oportunidade de poder estarmos juntos aprendendo da tua palavra, pedindo, Pai, que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos ensine, Senhor, em todo tempo e em todo momento. É por isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a aula de hoje é a aula da lição de número 10, que traz por título Paulo e o seu amor pela igreja. O texto áureo da nossa lição encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A do versículo que diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A leitura bíblica em classe. Caso você não tenha a sua lição, ela se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 10. Acompanhe neste momento na sua Bíblia a nossa leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fosse feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos dos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira futura. Que leitura maravilhosa, né, queridos? Pois bem, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta com respeito a esta lição, você pode deixá-la no chat, ela será respondida na próxima aula. Como também, se você tem uma necessidade de oração, fique à vontade, manifeste o seu desejo, a Igreja do Senhor está orando por você. Hoje, o nosso professor é uma irmã, que maravilha, também participando da nossa escola dominical, a nossa irmã Maura, congrega ali na nossa igreja, no Jardim Tarumã. Que Deus a abençoe, que o Espírito Santo ministre a sua palavra em nossos corações. Irmã Maura, é com você neste momento, minha querida.
Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da IBD. Estamos praticamente finalizando o 4º trimestre, né? Onde nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Temos aprendido bastante nesse trimestre com esse grande homem de Deus que tem nos ensinado, e hoje não vai ser diferente. Hoje a lição é a lição de número 10, que nos traz o título Paulo e o seu amor pela igreja. Que interessante, né, irmãos? Esse título, porque nas primeiras lições aprendemos o quê? Paulo, o perseguidor da igreja. Paulo odiava os cristãos, Paulo odiava a igreja de Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de aprender sobre esse ódio que se transformou nesse amor, que nós vamos ver que é um amor maravilhoso, quando nos traz muitas lições. Então, o nosso texto áureo está baseado em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 14, parte A, porque o amor de Cristo nos constrange. E a verdade prática, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Aleluia! E essa lição, irmãos, nós vamos ver na prática mesmo sobre essa verdade prática, desse amor que não é egoísta, que não é apenas um sentimento, mas que traz o quê? Benefícios, que traz desejos para o bem do outro. Então, a lição de hoje é uma lição muito importante para os nossos dias e para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa verdade prática está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do 1 ao 10. Nossa lição, ela se baseia nesse capítulo. Então, os irmãos podem acompanhar aí, faça a sua leitura aí na sua lição ou na Bíblia, para basearmos a nossa aula de hoje. Aqui na introdução, irmãos, pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Essa história, a lição de hoje, é uma lição que Paulo, na realidade, escreve essa carta, de Tessalonicenses aos irmãos de Tessalônica. Nós sabemos que Paulo, ele foi um vaso escolhido pelo Senhor, conforme lá está em Atos, para pregar o evangelho aos gentios. Paulo foi um grande missionário, o qual o Senhor levantou para pregar esse evangelho. E Paulo, então, nessa sua trajetória, prega-se juntamente com Silas para os tessalônicos. Porém, quando Paulo vai pregar para eles, que é a capital, vai pregar para eles, nós vemos que ele, juntamente com Silas, a história nos conta que eles pregaram assim cerca de 3 semanas consecutivas nas sinagogas, ali na sinagoga. Porém, ali existiam gentios e judeus. Na pregação de Paulo, foi uma pregação até ousada ao ver deles, porque o que Paulo focava, deixou muito claro, foi que a morte de Jesus Cristo foi necessária para a salvação do homem. Então, que Cristo padeceu, que Cristo morreu e ressuscitou, era necessário para o resgate do homem. E muito daqui ali estavam, muitos gentios aceitaram de bom grado esse evangelho e começaram a seguir a Cristo. Alguns judeus também aceitaram essa pregação. Mas nós vamos ver que outros judeus não se levantaram contra e acharam essa pregação de Paulo até mesmo uma ofensa. E aí se levantaram contra Paulo e Silas, querendo persegui-los, levar até mesmo para justificar essa pregação ou pagar até mesmo por esse ato. A história nos conta que ele teve que ir embora às pressas. Por quê? Ele saiu até
né, vamos dizer assim, meio foragido, né, para não ser punido, porque alguns ali estavam revoltados com essa pregação de Paulo. Automaticamente, ali os novos convertidos, aqueles novos cristãos de Tessalônica, não tiveram uma assistência em relação a Paulo. Então, Paulo foi-se embora com Silas correndo ali, e aqueles irmãos ficaram praticamente sem assistência. E aquilo, né? Você imagine o coração de Paulo. Como Paulo ficou sabendo que ali aqueles novos convertidos não teve assistência. Não é como hoje, que nós temos a tecnologia, que a informação chega rápida, né? Que ele poderia mandar alguém ali rápido para trazer uma informação. Não, né? Nós sabemos que era com muita dificuldade. E aquilo, então, estava, né, no coração de Paulo. Aí, então, Paulo, o que ele faz? Né? Ele envia Timóteo até Tessalônica, para que Timóteo traga informações. Então Timóteo foi. E quando Timóteo retornou, né, Timóteo levou boas informações, como estavam vivendo os irmãos ali. E aquilo alegrou o coração de Paulo. E essa lição de hoje vai nos mostrar, né? Esse livro, então, de Tessalonicenses que Paulo escreve, então essa carta, ele escreve após todo esse episódio, dessa conversão, dessa visita de Timóteo. Então ele escreve e nos deixa grandes lições que nós vamos estar estudando hoje aqui. Né? Nós vemos aqui, nosso primeiro tópico da lição, fala o quê? Do amor de Paulo pela igreja. Então, irmãos, aquele Paulo que nós conhecemos lá no comecinho, né, nós conhecemos estudando nessa mesma lição, aquele Paulo perseguidor, aquele Paulo, né, que não queria saber, né, se era homem, se era mulher, quem era, mas estava ali até mesmo maltratando os cristãos, agora estava preocupado, né, com aqueles irmãos. Por isso que o primeiro tópico vai falar desse amor de Paulo pela igreja, de um amor até como um pai. E nós vemos que ele já teve de cara, realmente, a atitude de um amor como um pai. Né? Por quê? Nós vemos que algumas das características de quando um pai, né, eu sou mãe, né? Então eu vejo isso na minha casa, através do meu esposo, os irmãos também, aí que estão me assistindo. Qual é uma das atitudes que nós, como pai, temos quando temos os nossos filhos? É uma das atitudes, né? Nós nos preocupamos com ele, né? Muitas vezes nós elogiamos ele, nós exortamos ele, nós ensinamos. São as atitudes que um pai tem automaticamente com o filho. E a Bíblia nos mostra que Paulo, e ele mesmo fala, né? Lá em Coríntios mesmo ele fala que ele tem como pais na fé. E eu acho tão bonito isso, interessante, que até mesmo eu lanço uma pergunta aí para o irmão que está me assistindo. Aquela alma que o irmão ganhou para Jesus, ou aquelas almas que nós vemos se chegando a Cristo através do Evangelho, qual é o sentimento que nós estamos tendo para com essas almas? E nós vemos que Paulo nos ensina, através dessa lição, um sentimento de pai, irmãos. Nós vemos que de cara aqui no nosso primeiro versículo em classe, e o segundo e o terceiro, ele fala assim, ó, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar. Então nós vemos que Paulo tinha uma preocupação com eles. Então, sem cessar. E eu falo para os irmãos, qual é a nossa preocupação que nós temos hoje por aqueles que se achegam a Jesus? Será que nós temos realmente uma preocupação, como foi ensinado, inclusive, na outra aula, né, que nós aprendemos, acho que na 8ª aula, que falou sobre o discipulado. Então, nós só temos uma preocupação, como Paulo. Paulo, que essa preocupação dele é porque não tinha dado assistência.
para aqueles novos convertidos, aqueles novos irmãos. Então, e nós hoje, como pais da fé também temos filhos, os que se achegam a Deus através de nossas vidas, ou os que já estão ali, nós precisamos adotar eles como filhos e temos essa preocupação com eles. E ele fala que é uma preocupação constante. E se você ler a carta que ele escreve, mesmo de longe, não podendo visitá-los, né, a igreja de Tessalonicense, ele, além de ele demonstrar essa preocupação na carta, ele elogia os irmãos. Então ele vai lá, elogia e fala que estava feliz, contente com eles, pelo comportamento que eles estavam tendo em relação ao que eles tinham recebido, o evangelho que ele tinha recebido. Nós vemos também que, como pai, que ele aqui nos traz a lição, ele exortou eles, para aqueles irmãos que estavam ali levando o evangelho, né, de qualquer maneira, andando desordenado, exortando, ou ensinando aqueles que também, aqueles outros irmãos que haviam partido, aí não tinha aquele ensinamento ainda, qual era o comportamento, e ele então aplicando o ensino em relação para o crescimento daqueles irmãos. Então nós vemos que Paulo nos ensina nessa lição tão maravilhosa, irmãos, a termos um amor, né, como pai para os novos convertidos. E é tão interessante que aqui fala que por que Paulo demonstrou esse amor? Uma das atitudes que Paulo demonstrou, esse amor tão grande, até mesmo para com aqueles novos irmãos, porque Paulo ficou feliz. Aqui a lição fala assim, ó, o amor motivado pelo modo de viver do evangelho. Aqueles irmãos deixaram Paulo feliz porque eles estavam vivendo o evangelho ao qual Paulo tinha pregado, eles tinham recebido de bom grado e estavam vivendo exatamente, mesmo sem ter sido discipulados por Paulo, vamos dizer assim, eles estavam vivendo um evangelho com alegria, já estavam até já frutificando ali, estava já dando frutos. A lição, aqui mesmo na leitura bíblica em classe, fala aqui no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Como ali a Tessalônica vivia num ponto estratégico turístico, né? Então tinha muitos que ali passavam, romanos, gregos, e viam a transformação na vida dos tessalonicenses, né? E eles ali então estavam já propagando o evangelho, já dando testemunho. E aí aqui a Bíblia não está falando que eles já estavam o quê? Ali toda aquela redondeza estava sendo o quê? Já anunciado. E eles viam que eles tinham sido o quê? Mudado, que eles tinham abandonado os ídolos, né? Estavam numa nova fé, numa nova esperança. E aquilo motivou o coração. Então, a lição nos fala que o amor que Paulo tinha aumentou-se mais ainda por eles, porque eles estavam o quê? Dando frutos, que eles tinham recebido a palavra de bom grado. Mas eu achei interessante essa parte, irmãos, e eu estava lendo. O que será que Deus pensa de mim, de você, com o nosso comportamento, quando também recebemos de bom grado, quando também nós fazemos a vontade de Deus, obedientes à sua palavra e ao seu mandamento? Será que nós motivamos o amor de Deus para conosco? Interessante que eu estava lendo a Bíblia, em João, no capítulo 14, versículo 21, nos diz assim, irmãos: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós vemos que essa atitude de Paulo, Paulo era simplesmente um homem,
né, que amou mais aquela igreja, porque estava também, deu crédito, vamos dizer assim, à pregação, com amor. Agora, Jesus está aqui nos ensinando, através de João, que ele também é a mesma coisa. Ele nos ama, né? Aquele que ama, que segue os seus mandamentos, que obedece, o Pai o ama e ele também. Então, eu acredito aqui que nós também motivamos mais esse amor de Deus para conosco. Então, nós vemos que o Evangelho, como diz aqui nessa lição, não é só um discurso, ele implica nas práticas convictas. Esta disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. E que nós podemos também aprender, né? Que nossas atitudes, nosso comportamento que nós estamos tendo em relação a Cristo venha tocar mais a Deus nas atitudes. Então, irmão, nós vemos que essa lição de hoje nos traz, né, para nós envolvermos aí esse amor que Paulo nos está nos ensinando. Lição maravilhosa. Aqui mesmo ainda no tópico 1 fala sobre o amor deve nortear a nossa vida na igreja. Essa palavra amor em si, eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos sobre esse tópico, né? O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. O que é nortear? O amor deve guiar a nossa vida local. Atualmente, irmãos, deve nortear a nossa vida na igreja local. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre esse assunto aqui. Primeiramente, o que é a igreja? Né? Nós vemos ali que Paulo, quando ele até mesmo, acabamos de aprender aqui, que a preocupação dele naqueles novos cristãos, naquela nova igreja que estava sendo formada. Então ele tinha uma preocupação. E aqui, trazendo para os nossos dias atuais, o que é a igreja? E o que é a igreja local? Nós sabemos que a igreja é o quê? É a noiva de Cristo. É a noiva do nosso Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. E quem faz parte desta igreja? Eu e você. Pessoas, outros irmãos, fazem parte desta igreja. E agora, irmãos, como é o nosso comportamento em relação a esta igreja local? Porque a igreja local foi constituída, foi o lugar que Deus nos plantou para servirmos a Deus. A igreja local é o local que Deus nos plantou para compartilharmos com o nosso irmão o nosso momento de comunhão, o momento de adoração a Deus. A lição aqui, fala o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. E hoje eu faço uma pergunta para os irmãos: como que está sendo o comportamento da igreja nesse momento, nosso comportamento em relação à igreja local? Nós vemos que nós vivemos momentos muito complicados, onde muitos não estão nem se adaptando mais às suas igrejas locais, onde está tendo muitos conflitos, onde parece que o amor, né, está bem longe. Então, irmãos, é uma lição de grande reflexão para nós no dia de hoje. Como está sendo o nosso comportamento em relação a essa igreja local? E é uma lição que vai nos tocar profundamente. Vamos ver aqui, a partir do tópico 2, que fala sobre o amor e a fé na igreja, o que a Bíblia fala sobre esse amor? Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 13, desculpa. O que a Bíblia fala sobre o amor? O que é o amor? Aqui, a partir do versículo 1, está falando: ainda que eu falasse a língua dos homens
e dos anjos, e não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé, a ponto de transportar montes, e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Olha que lindo. Olha o que a Bíblia vem nos ensinar o que é o amor. E esse amor é o que deve nortear, é o que deve nos guiar em relação à Igreja de Cristo, em relação à nossa igreja local, suportando uns aos outros, ali sofrendo um pelos outros. E nós vamos ver que, em base até mesmo nesse versículo, dando continuidade aqui no capítulo 2, o amor e a fé na igreja, fala assim, ó, o subtítulo: o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Nós vemos que hoje nós estamos estudando sobre a epístola de cartas de Tessalonicenses, porém, falando o amor de Paulo em relação a esses irmãos. Mas não, nós vemos que nas cartas de Paulo, em todas delas, o que se destaca ali é o amor. O amor que se destaca. Por quê? Porque nós vemos que um ponto interessante aqui, que fala que o amor, né, ele é sofredor. Né? O amor, ele tem as suas virtudes. Aqui na lição fala que no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus. Então, Jesus, nas epístolas, Paulo deixa isso muito claro, foi o maior, vamos dizer assim, ápice do amor. Porque o amor, ele tem que deixar, irmão, de ser apenas um sentimento. Muitos veem o amor como sentimento, o amor tem que ser prático. E Jesus, né, nos trouxe a verdadeira prática do amor. Qual que é o nosso texto, vamos dizer assim, que todos conhecem aí, né, o nosso texto básico, o nosso texto principal do Evangelho? João 3,16. O que fala sobre João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o quê? Unigênito. Então ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse o quê? A vida eterna. Então nós vemos o amor prático de Jesus. O amor que doou. E Paulo, em todas as suas cartas, nos deixa isso bem claro. Que esse amor. Então, é esse amor, irmãos, que nós temos que ter. Um amor prático, assim como Paulo nos ensina aqui, que Jesus também teve. A fé e o amor no ensino de Paulo. Nós vamos ver que o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. O que é isso, irmãos? Que o amor e a fé estão vinculadas. Por que o amor e a fé estão vinculadas? Nós vemos que Deus deu o seu Filho. Mas aqui em Romanos, Paulo vem até mesmo entrelaçar. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor. Como que é que ele responder? Crendo. Então, Deus, né, através do amor, através dessa graça imerecida
que nós não temos mesmo, através da misericórdia dele, e esse amor perfeito fez com que o homem tivesse o perdão dos seus pecados, se tornasse um inocente, fosse perdoado. Mas para que nós alcancemos essa graça, precisa o quê? Crer em Deus. Então o amor e a fé, eles estão o quê? Vinculados. Então é necessário que nós tenhamos o amor e a fé. Portanto, segundo o ensino de Paulo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, a fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Então, irmãos, através desse ato de Jesus ter morrido por nós, essa prática, e nós aceitamos a Ele, mediante isso, a fé que nós temos nesse amor, a fé que nós temos nesse Evangelho, faz com que crescemos também um débito de termos um amor recíproco para com o próximo. Nós vemos que qual é o segundo mandamento, até mesmo dado para nós? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, irmão, esse amor ele tem que estar entrelaçado no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, né? Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Mas, Maura, como eu vou demonstrar esse amor na igreja local? Como? Na dimensão, na prática do amor na igreja. Como? Aqui, por exemplo, nós podemos demonstrar visitando os enfermos. Quantos irmãos que estão aí passando por necessidade, nós podemos ali dar um amparo para esses irmãos, né? Trazendo um discipulado, comprando um remédio quando é necessário, ajudando aquele irmão na parte física, emocional, vendo as necessidades daquele irmão. Então, assim, a dimensão do amor tem que ser prático, irmão. Nós vemos que Paulo foi prático, demonstrou esse amor, essas atitudes, e nós também temos que demonstrar o amor que recebemos através de Jesus na prática. Nosso terceiro tópico vai falar sobre as 3 virtudes na igreja que Paulo encontrou na igreja de Tessalônica, que foi o quê? A fé, o amor e a esperança. As 3 virtudes que a igreja de Cristo tem que ter. Através de Paulo, foi essas virtudes que ele viu na igreja de Tessalônica. Por quê? A primeira virtude, quando ele fala ali, ó, no versículo 3, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Que ele fala sobre o trabalho da virtude da fé. O que seria o trabalho da virtude da fé? A prática. Nós, como igreja de Cristo, precisamos, irmãos, sair de um sentimento e entrar na prática, que é o trabalho da vossa fé. Até mesmo Tiago vem nos falar sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro aqui de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Olha o que ele fala. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e eu e vocês lhe disser, vão em paz, trate de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras.
Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Então nós vemos aqui que Tiago, falando sobre as obras, sobre as práticas, é lógico que nós sabemos que a salvação foi pela justificação. Mas, irmãos, é inevitável quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, é inevitável nós não fazermos a prática. Porque o Espírito que habita em nós, o Espírito que opera em nós, se alegra a prática. É Ele que traz a bondade, é Ele que nos traz o fruto do amor, né? Da alegria, de sermos mansos e tantos outros benefícios que nos traz. Então, a praticidade. Então, aqueles irmãos viviam um evangelho prático, né? A fé deles a virtude deles estava vinculada na prática. Então, que nós também, irmãos, viemos a viver um evangelho de prática. A segunda virtude que Paulo encontrou ali foi a virtude do amor. Porque até mesmo Paulo ali, quando nós lemos naquele texto de Coríntios, no capítulo 13, né, irmãos? Não adianta nós falarmos aí tantas línguas, profecias, né, e dividimos tudo que temos aos pobres. Se não for através do amor, irmão, nada adianta. O amor é o maior de todos. É assim que a Bíblia nos ensina. E aquela igreja, a virtude que ele via ali, era uma virtude de amor. Então, irmãos, nós só praticamos o verdadeiro evangelho se nós tivermos o amor. Então, e ele fala também do vosso trabalho em amor. Que nós entendemos que essa lição venha nos dar o entendimento que o amor, irmãos, ele tem que parar de ser apenas um sentimento. Eu bato nessa tecla porque às vezes nós pregamos, nós falamos muito sobre amor, 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 mas na prática está complicado. Nós não vemos muito a prática. E que nós possamos, irmãos, através dessa aula, vermos através da primeira figura que foi Jesus. E aprendemos agora com esta igreja, né? Até mesmo que estamos estudando nessa aula, essa igreja tão especial, a prática do amor. E a última virtude que Paulo via era o que? A virtude da esperança. Porque aqueles irmãos estavam vivendo momentos de muita dificuldade, de muito sofrimento, a forma com que eles estavam recebendo o evangelho. Mas eles tinham a esperança. Eles tiveram o que? Paciência. E a esperança, irmão, para nós, principalmente para o cristão, é essencial na característica de um cristão. Porque a esperança nos faz o quê? Nos traz alegria, nos traz força, vigor para continuarmos. Então, ele via essa atitude da esperança. O exemplo da igreja tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração de Paulo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé, no cuidado de Deus. Irmãos, que essas virtudes que nós vimos hoje, que nós aprendemos hoje, essa virtude, né, do amor prático, que venha nos fazer uma reflexão de como está sendo o nosso amor. É que a virtude, até mesmo aqui da fé, uma fé prática também, uma fé com obras. Como nós lemos um texto, né? Se nós vemos uma pessoa ali precisando de uma roupa, precisando de um remédio, a gente simplesmente diz assim, tá, vai lá, se vista bem, você precisa tomar um remedinho para você melhorar. E o que nós fizemos? Se não for, então, irmãos, uma fé com amor, em obras, prática, nós precisamos avaliar isso. E também, irmãos, renovar a nossa esperança, a nossa perseverança,
né? E continuarmos termos paciência e seremos vitoriosos. A conclusão da nossa aula diz assim: essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em quem congregamos, e esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é uma forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Se nós amamos a igreja invisível, né? É na prática, na igreja local que nós vamos ter a prática. Então, irmãos, vamos aproveitar. Vamos deixar de lado qualquer sentimento que, principalmente nesses últimos anos, parece que, né, o amor na igreja local, assim, parece que ele deu uma esfriada. É mais crítica, né, ao pastor, crítica a tanta coisa, né, crítica à liderança, a um irmão. Vamos amar os nossos irmãos, vamos ver o que eles estão precisando, vamos, né, chorar com eles, vamos nos alegrar com eles. Tem um versículo que a Bíblia nos fala que devemos dividir as nossas cargas. E que essa aula nós podemos aprender isso. Se há esse versículo, é porque nós precisamos, é porque a Bíblia nos ensina que não precisa levarmos a carga sozinhos, que podemos dividir a nossa carga com nossos irmãos. Então vamos dividir, vamos ajudar uns aos outros. Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um dos irmãos. Até mais. Que maravilha! Que aula boa, maravilhosa, enriquecedora. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Maura poderosamente. Como eu tenho dito, o trabalho é realizado pelos professores da nossa igreja aqui em Jundiaí e todos têm a oportunidade de contribuir com esta obra. Queridos, vamos orar, que Deus continue abençoando a cada um, que o Espírito Santo continue ministrando o ensino aos corações e permitindo o bom Deus, no próximo domingo, estaremos todos juntos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. Ore comigo neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por poder estar, Senhor, meditando na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, continue abençoando. Abençoando, Pai, a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, Senhor, que ainda não tem condições de estar presente na classe, Senhor, podendo aprender a Tua palavra, mas que aqui participa, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um deles. Que a Tua obra continue, Senhor, caminhando. Que a Tua palavra, Pai, continue sendo, Senhor, aplicada, ensinada a cada coração, Senhor. Salva, liberta, transforma, Pai, através do ensino da Tua palavra. Ser com cada um dos Teus filhos. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo.